Voltamos com o programa Panorama Bíblico. Uau! E agora nós vamos começar então fazendo o que, pastor? O estudo da própria palavra de Agora Deus. vamos fazer a leitura bíblica e depois o comentário bíblico, com o auxílio das Bíblias de estudo. Novamente, recordando, Bíblia King James, a Bíblia de Estudo da Reforma e mais algumas outras Bíblias, a Bíblia Pentecostal de Estudo também, para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais no texto. Agora que a gente já fez todo um preâmbulo, que a gente já fez uma introdução, a gente já conversou, já falou sobre o estudo da palavra, já falou sobre Gênesis, já falou sobre o contexto geral de Gênesis, agora a gente vai fazer a leitura do texto bíblico e vamos fazer um bate-papo aqui sobre as minúcias do que está escrito no texto ali. Então, nesse primeiro dia que nós começamos com Gênesis, nós vamos iniciar fazendo a leitura, sim, do capítulo 1, certo? Para que nós venhamos a contextualizar os dias da criação, ou seja, os ciclos ou as eras, né? Porque só Deus assim sabe, né? Nós colocamos muito como dias, mas... Aí eu já vou fazer um preâmbulo sobre os tempos também. Exato. Que todo estudante da Bíblia, ele não deve esquecer e ele deve saber que o Cronos, ou seja, o tempo cronológico, estamos hoje no dia 4 de julho de 2023. Isso é cronológico, é uma cronologia do tempo do homem. O tempo cronológico se chama, em grego, Cronos, é o tempo do homem. É aquele tempo que a gente conta naturalmente, antes de Cristo, depois de Cristo, que é o tempo cultural nosso aqui da Terra. Porém, a palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente precisa entender que esse tempo de Deus se chama Kairos, e ele é diferente do tempo dos homens. Por isso que a gente diz muitas vezes, você faz uma oração, você faz uma petição a Deus, mas você pede no seu tempo, que é Cronos. O tempo de Deus não é Cronos. O tempo de Deus é o tempo Kairos, é o tempo do Senhor. E ele é diferente do nosso. Ele é um tempo numa esfera espiritual. Aquele tempo que só o Senhor determina em nossas vidas. E é muitas vezes nessa esfera que Ele está pronto a nos abençoar. E todo estudante da Bíblia deve ter isso em mente, que o tempo cronológico é um e o tempo Kairos de Deus é outro. Então vamos fazer a leitura bíblica? Vamos à leitura bíblica, a criação, então. Então nós vamos ler por dias, tá, pastor? Para a gente poder fazer... Vamos por dia, com calma, e não esqueça, papel, caneta ou lápis, fique à vontade, mas vamos estudar juntos, amados. Então nós começamos pela criação. No capítulo 1 começa assim: no início, no princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus a luz, que isto era bom. E Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E houve a tarde e a manhã do primeiro dia. E daí, o que aconteceu quando Deus fez essa parte no primeiro dia? No primeiro dia, o que a gente entende pela palavra do Senhor é que havia toda uma desordem, havia algo que não estava em ordem, que não estava organizado. Deus traz a existência do meio do caos à luz. Deus contrapõe toda essa desordem que havia e Deus vai lá e diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia, então não havia uma organização, uma ordem, ela não tinha forma e ela estava vazia. Então, o que havia sobre ela? A escuridão. A escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas, pastor, aqui Deus é um Deus trino, é 3 em 1. Deus está aqui. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus estava lá criando. Aí, o Senhor falou que está ali. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas, pastor, onde está Jesus na criação? Se lá em João está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aonde está Jesus aqui, pastor? Então vamos começar estudando já. Jesus está aqui, disse Deus. Um pouquinho, pastor. Mas assim, então a gente entende que nesse momento Deus estava preparando a terra para a vinda do homem? E Sim. Na sua onipotência, onisciência, onipresença, Ele estava preparando uma terra para que nós viéssemos habitar? A gente vai
Fazendo um paralelo de uma forma simples, mas antes eu vou só concluir aqui que quando Deus, no versículo 3 diz, disse Deus, haja luz e houve luz, aqui nós temos a presença do nosso Senhor Jesus. Ele era a força da criação, porque Deus apenas disse, haja. O Espírito Santo pairava, mas a força da criação era o nosso Senhor Jesus. Por isso que João se refere a ele como verbo. Verbo é ação. Sim. Verbo é colocar em prática algo. E quando ele fala, João testemunha que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, nós temos aqui o verbo que mais tarde se faz carne e vem a remir todos nós, o Senhor Jesus está presente aqui. Então a gente precisa entender isso. O Senhor Jesus já estava presente lá e ele era a força da criação. E aí voltando aqui ao que de forma magistral você disse, é assim, para a gente compreender, vamos compreender de uma forma, de uma forma bem didática e pedagógica. Gênesis, os dias da criação, ou seja, as eras da criação, porque na verdade quando a gente estuda Gênesis a gente percebe que não há uma cronologia, a gente não consegue determinar esses tempos, esses dias, essas eras. Isso não está pré-determinado no texto. A gente não pode afirmar a era, o período em que aconteceu, sair desse momento em que a terra estava ainda vazia e a criação dos céus, a se instituir a luz e toda essa preparação da terra para que o homem habitasse nela. Então a gente pode dizer que a terra estava envolta de caos e na verdade escuridão. nós podemos afirmar que havia um caos, porque o caos significa que havia desordem. E quando Deus traz a luz, ou seja, quando Deus vem com a intervenção divina, ele vai começando a organizar. Para que a gente faça um paralelo muito fácil de entender, um paralelo concreto, é como, vamos dizer que Deus está criando algo e um homem vai lá e ele compra uma terra. E ele quer construir uma casa lá. Só que ele compra um terreno e aquele terreno não está aplainado. Aquele terreno tem uma parte mais baixa, uma parte mais alta. E o que acontece? Há um caos ali. Como é que ele vai construir uma casa num local que não está organizado? Da mesma forma, Deus já sabia que ele ia colocar o homem numa casa que ele estava construindo. E ele começou, a partir do Jardim do Éden, ele estava preparando, a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é o primeiro dia da criação, Deus vai criando algo e preparando para que o homem habitasse. Da mesma forma, nesse primeiro dia, havia desordem. Como um terreno que alguém vai lá e compra e havia desordem, não tem como construir uma casa antes que esteja aplainado, esteja organizado, esteja nivelada a casa, assim Deus pega e vai colocando aquele caos, aquela desordem, Deus vai arrumando ela. Então eu posso fazer um paralelo que o coração do homem que não conhece a Cristo está nesse caos. Exatamente. Aplicando para os nossos dias, quando nós não servimos a Cristo, não estamos com a nossa vida ligada ao Senhor, nós podemos dizer que estamos nesse caos. E além de estar no caos, quando nós nos achegamos ao Senhor, Ele acaba fazendo o quê? Preparando nossa vida para que nós venhamos aí entra receber a sua graça. A aplicação prática desse versículo. Como que eu aplico esse versículo no dia a dia, né? Porque muitas pessoas às vezes afirmam, poxa, mas eu estou falando aqui do Velho Testamento, isso não se aplica para mim, eu sou cristão. Não, querido, Jesus disse que não se acrescenta e nem se retira nada de Gênesis e Apocalipse. Todo de Gênesis e Apocalipse é a palavra de Deus. E como é que eu vou aplicar isso? Uma aplicação prática desse primeiro dia da criação. Quando você não tem Deus, o homem natural é um homem que está em um estado de caos. Exatamente como apresentado aqui. Se você não tem Deus, se você não tem a luz de Deus na sua vida, você está no caos. Tudo ao teu redor é escuridão e você não consegue ter um direcionamento para fazer algo correto. Então essa seria uma aplicação prática. No primeiro dia da criação, o homem natural sem Deus, ele está nesse estado. Eu estava lendo aqui na Bíblia, diz assim, esse foi o primeiro ato de Deus na preparação desse planeta para que seja a morada do homem. E o primeiro ato de graça na alma é que o Espírito de Deus se mova dentro dela. Como o Espírito chega nela? Não sabemos. Não podemos dizer como ele age, assim como não podemos dizer como o vento sopra de um lugar para outro. Mas o Espírito de Deus se move sobre a alma. Nada é feito com relação à nova criação sem Cristo Jesus. Exatamente. Então é algo que nos leva
há que saber que Deus está preparando. Então, nesse aquela primeiro terra. dia, há uma preparação. Ou seja, os alicerces serão postos, mas para que os alicerces dessa casa sejam postos, o primeiro passo é deixar preparada a terra aplanada. E Deus estava aplanando, preparando a terra para a habitação do homem. Podemos ir para o segundo dia? Podemos ir para o segundo dia. Então, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6, diz assim: E disse Deus, haja um firmamento... Só vou interromper um minutinho. É bom que os nossos amigos e amigas, nossos irmãos em Cristo, eles peguem a Bíblia em casa também. Não só o caderno, não só o lápis, não só a caneta, e vocês vão acompanhando na sua Bíblia aí, seja no celular, seja no computador, ou seja a sua Bíblia física que você tem aí, acompanhe o que nós estamos estudando aqui juntos. Ótimo. Então, disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. Isso é algo que quando eu leio essa passagem, isso me chama muita atenção. Eu pensei, poxa, deixe que separe as águas das águas, mas deixa eu terminar. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas e que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento de céu, e houve a tarde e a manhã do segundo dia. Mas, pastor, o que é essas águas de cima e água de baixo? O que isso Separação significa? de águas e águas, né? Meu Deus, só pelo Espírito. Só pelo Espírito. E pelo direcionamento do estudo que todos nós temos. Quando se lê águas e águas, em algumas traduções da Bíblia, o pessoal geralmente na escola bíblica, quando eu fiz esse estudo, livro por livro, com os meus alunos da escola bíblica, surgiu na época essa pergunta também. E até eu estava usando uma outra tradução, estava usando a Bíblia Thompson na época, de estudo, que eu gosto muito daquela Bíblia também. E a gente não consegue entender a separação entre águas e águas. O que é isso? Do que está falando isso, pastor? É simples, quando a gente entende o contexto, aonde Moisés escreveu. Porque Moisés vinha do contexto escrevendo para povos que estavam no deserto. E esses povos que estavam no deserto, eles entendiam o contexto naquela época. As águas acima seriam as águas que desciam através da chuva. Então, quando vem essa questão águas e águas, na verdade, você aprofundando mais no texto, na linguagem hebraica, na linguagem que é o hebraico antigo, no qual foi feito o Antigo Testamento, a gente entende que a separação de águas e águas, na verdade, você tinha poços e rios abaixo, que era água, aí você tinha uma separação aonde é o céu, mas aqui está se referindo a céu físico, céu mesmo, o que a gente vê, é esse céu que a gente vê, aonde as aves estão lá, aonde modernamente os aviões estão lá, esse céu físico. E a separação das águas acima, que desciam das nuvens. Então, quando fala que havia separação entre águas e águas, na verdade é o céu que fica entre as águas que descem pela chuva e as águas que estão nos poços abaixo. É exatamente isso que esse texto quer dizer. Então, aqui, Deus pega aquele caos todo, pega a terra, vai organizando ela e vai colocando. Vai ter água aqui embaixo, vai ter um espaço onde eles vão poder respirar, onde eles vão poder viver, e aí depois vai ter a precipitação, que a gente entende hoje no ciclo da água, que vai descer as águas do céu também. Então o firmamento seria essa separação das duas águas. Exatamente. Foi nesse momento descrito aqui em Gênesis, e a gente entende também, voltando àquela comparação entre o homem que comprou um terreno e que está preparando para habitar ali, só que nesse caso Deus estava preparando a terra, então ele já preparou. Vai haver uma precipitação aqui, ou seja, já instaurou o ciclo da água ali, aonde automaticamente não vai faltar água para que haja as pessoas morando ali. Então a casa vai sendo preparada, vai sendo edificada para a morada do homem. Já é um segundo passo, segundo dia, e também, novamente eu vou repetir, não há uma determinação dentro da palavra de Deus qual foi o período que ocorreu esse segundo passo, esse segundo dia. Então quer dizer que tudo que Deus ordena sempre vai acontecer. Nada foge do controle do Pai. Graças a Deus por isso. Assim a gente dá glória a Deus porque o Senhor está conosco e sempre tudo que Ele determinar vai acontecer. A criação, o caos que não é mais caos, agora as águas, e nós vamos para o
terceiro E dia. graças a Ele mesmo, Deus é especialista em trazer a existência que não existe. Então vamos à leitura. Lá em Gênesis 9 diz assim: E disse Deus: Junte-se as águas sobre o céu em um lugar, e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca de terra, e o ajuntamento das águas ele chamou de mares. E Deus viu que isso tudo era bom. E disse Deus: Deixa a terra trazer a relva, a erva produzindo semente, e a árvore frutífera produzindo fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja em si mesma sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a relva e a erva, que dava semente segundo a cada espécie, e a árvore frutífera, cuja semente estava nela, segundo a sua espécie. E Deus viu que tudo isso era bom. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E agora? Terceiro passo da criação. Que maravilha, que maravilha. Deus aplana, agora fazendo aquela comparação que a gente começou ali. Aquele homem compra o terreno, né? Ele aplana o terreno. Aí ele começa a fazer um alicerce. Aí ele começa a edificar as paredes. Da mesma forma, Deus vai lá e ele pega o caos, coloca a luz divina, ele vai preparando a terra, aí ele faz a separação, ele coloca o ar, ele torna um ar respirável ali, ele mostra o ciclo da água também, não vai faltar água, porque nós não vivemos sem água. Deus faz água e agora, poxa, mas eu tenho que fazer algo aqui que permanentemente ele também tenha do que se alimentar. Ele vai preparando então, agora. Então seria como se Deus tivesse tirado a nudez da terra, colocado as matas, as florestas e assim criado a vegetação. E nesse momento também Deus dá ordem aos mares. Não é a água em todo lugar, é a água onde Deus determina. Deus faz a separação. Opa, aqui é mar e aqui é terra seca. Aonde é a terra seca, brotarão e virão árvores, sementes, frutos. E aqui especifica, cada uma conforme a sua espécie. Cada uma conforme a sua espécie vai dar fruto no tempo certo. E automaticamente, dando fruto no tempo certo, ela vai povoar a terra. A vegetação vai aumentando em toda a terra aqui. E Deus delimita também. As águas, elas têm uma extensão até onde elas podem ir. Deus delimita os mares nesse momento também. Então, nesse momento, na grandeza de Deus, ele começa a criar todas as coisas e eu fico pensando, o que isso aplica à minha vida hoje? Aí volta aquela figura que a gente deu. O homem natural e sem Deus está no primeiro dia da criação. Ele está no caos. A partir do momento em que ele vai e ele toma o seu primeiro passo e ele é encaminhado à presença do Senhor e ele vai à frente de uma igreja e ele chega lá na frente daquela igreja e diz assim: eu aceito o Senhor Jesus. Ele vai dar o primeiro passo. Ou seja, ele está saindo do caos e ele está buscando um direcionamento. Ele está começando a edificar a vida espiritual dele. Porque, na verdade, tudo na nossa vida é um processo. Então, comparando esse processo da criação a um processo de um caminhar na presença do Senhor, o primeiro passo é a ordem no caos. Porque quem encaminha essa luz divina que vem ao caos em Gênesis é quando a presença do Espírito Santo nos conduz à presença do Pai, ou seja, nascendo como plantas e dando frutos, nós estamos glorificando o Senhor. E vai tornando frutos e mais frutos, filhos espirituais que ao longo da caminhada a gente vai plantando, como as sementes do evangelho que vão caindo, que nós temos lá nos evangelhos, aquela parábola do bom semeador. Então a gente vai largando a semente ao longo do caminho. Então vamos em frente, né? Lá no versículo 14 diz assim: E disse Deus: haja luz no firmamento dos céus para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais, e para as estações, e para os dias e anos, que eles sejam por luzes no firmamento nos céus, para dar luz sobre a terra. E assim foi, e Deus fez duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia, e a luz menor para governar a noite. E também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve a tarde e a manhã do quarto dia. A tarde, a manhã, o quarto dia. E aqui a gente tem
os luminares, do ponto de vista astrológico, do ponto de vista de astro, do ponto de vista de universo, aonde estava avançando. Nós temos a essência de Deus através da luz divina, trazendo ordem ao caos, lá no dia 1º. Aí a gente chega aqui, nesse dia especificamente, onde são feitos os luminares, aonde a gente tem, aí sim, a intervenção das estrelas, aonde a gente tem a intervenção da criação da Lua, a criação do Sol. Aí nós temos a constituição do universo e os luminares deles, aonde vai sendo instituído por Deus. Então, pastor, a gente, nesse momento, a gente já está quase no final do programa. Nós não vamos conseguir chegar até o 6º dia, nós paramos no 4º dia. No próximo programa, nós iremos... A gente continuar o 5º e o 6º dia. Já entramos no 2º capítulo? A gente conclui. No próximo programa nós vamos continuar a partir desse momento. Nós vamos ir para o 5º dia. Aí nós concluímos o 5º dia, o 6º dia e entraremos automaticamente, adentraremos especificamente o detalhamento que Deus dá a partir do capítulo 2, porque nós vamos chegar aqui no capítulo 1 até a criação do homem. E nós vamos detalhar isso no próximo, a semana que vem. E aí já vamos adentrar o capítulo 2, onde a gente tem um detalhamento daquilo que Deus estava fazendo. Então, quando nós começamos a olhar a palavra de Deus, nós percebemos como o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? E de detalhes perfeitos e maravilhosos. Nós não conseguimos, com a nossa mente humana, jamais conseguir alcançar, né, a extensão da mente do céu, né, da mente de Deus. Então, assim, nos chama, começamos a olhar, assim, a criação, quanto Deus fez nesse tempo. Em um capítulo da palavra de Deus, de Gênesis, a gente vê que ele viu que ele criou tudo que há. E preparou tudo para nós. Vê como nós somos importantes. Então nós temos que seguir, sim, qual o nosso propósito. Nós somos criados para simplesmente adorar a Deus e sermos obedientes à sua palavra, independente de ser Novo ou Velho Testamento. Nós somos cristãos, adoramos a um Deus único, aquele que está cuidando de detalhes da nossa vida. Hoje não é momento para isso, mas um segundo momento nós temos vários testemunhos para contar, né, pastor? De quanto Deus é Deus de detalhes. Na verdade, nós temos dentro do planejamento, que já há um planejamento de estudo livro por livro de Gênesis, até Apocalipse. Nós temos aí, ao longo dos programas, nós teremos entrevistas, nós teremos entrevista com teólogos, nós teremos várias nuances diferentes, não só o estudo, mas também pareceres, visões, inclusive de denominações diferentes, porque isso vai ser grandioso para todos nós. Mas neste momento, sem mais delongas, eu gostaria de orar para encerrarmos nosso programa, né? E está ansiosa a pastora Débora aqui para orar conosco para encerrar o programa nessa noite. Então vamos à oração. Vamos nos concentrar com o Senhor nesse momento e agradecer a Ele por nós estarmos aqui hoje, por podermos estar em pé, com saúde e estarmos na presença dEle. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por todas as vezes que tu cuidaste nos detalhes das nossas vidas. Te agradecemos por esse momento estarmos aqui diante da tua palavra, podendo aprender mais de ti. E pedimos, Pai, que o Senhor venha nos dar capacidade de entendê-lo através do teu Espírito Santo e que a tua palavra seja renovada a cada dia nos nossos corações. Assim nós já te agradecemos em nome de Jesus. E uma boa noite, irmãos, e que estejamos juntos na próxima semana. Paz, fiquem com Deus, amados ouvintes, que a bênção e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém. Glória a Deus.